Você aí que tá assistindo a gente, hein? Mais um episódio, Mente Aberta Podcast com o Dr. Jader Ferraz. E aí, já tomou seu Rivotril hoje? Hoje é um papo muito legal. Vamos falar de educação física, exercício físico. O exercício físico é 1,5 vezes mais potente que o antidepressivo oral. Isso é um estudo da Nature. E quem fala isso, definitivamente quer te afastar do uso do remédio. Então, eu, Jader Ferraz, sou médico, prescrevo remédio todo dia e todo santo dia eu tento evitar com que as pessoas façam uso da medicação. Por quê? Porque a gente sabe que o remédio tem prós e contras. Hoje a gente vai falar de saúde na veia. Vamos receber 2 convidados incríveis, 2 personagens, trainers lá do condomínio, Celeste e Ailton. Muito obrigado por terem aceito. A gente começa um pouquinho tenso, depois a gente se solta. Prazer foi meu. Vamos começar com Celeste, porque a gente sabe que o cavalheirismo masculino, né, Ailton, precisa reinar. Por que você decidiu fazer isso na sua vida, minha filha? Com tão pouca idade, tantas oportunidades. E aí? É uma longa história, mas eu vou abreviar. Sim. Meu pai, ele sempre contava sobre a capoeira. Sim. E como tudo que ele falava eu sempre admirei, eu queria fazer capoeira, queria que ele me ensinasse. Então ele falou assim, se alongue aí, minha filha, depois eu lhe ensino. Com que idade? Eu tinha uns 11, 12 anos. Sim. Aí eu fui me alongando e eu via que ele estava sem tempo para me ensinar. Me alonguei até escalar no quarto. Tentei, fiz de várias formas. Aproveitei que eu já estava ali naquele momento com o meu corpo, me exercitando. Fui fazendo outros exercícios que eu já tinha visto em algum lugar, que eu não vou dizer que eu criei. Aí eu fazia agachamento no quarto. Peguei uns pesos que eu tinha lá no quintal, uns blocos de barro, enrolei com sacola, fiz para não ficar caindo na areia, fazia exercício, fazia apoio, deitava no chão, fazia apoio não, supino. Aí fazia apoio, fazia prancha, agachamento, com um cabo de vassoura aqui para pegar a postura. Eu comecei dessa forma. Isso me trouxe um benefício muito grande, questão psicológica. Eu me senti bem. Eu senti que meu corpo tinha uma função, que naquele momento eu conseguia fazer algo, porque o exercício, ele é isso. Quando você tá naquela série, que você cumpre aquela série, você sente que você venceu aquilo. Então, é um momento de terapia. Eu, sem pouco conhecimento, eu era uma criança praticamente, eu vivenciei aquilo. Então, eu falei, eu quero isso para minha vida e eu quero poder proporcionar isso para as pessoas, elas poderem entender o quão bem faz a educação física, faz o exercício. Eu não fazia ideia o que ia ser um personal, mas eu falava que eu queria ser aquilo na vida das pessoas, disseminar o exercício. Rapaz, eu costumo sempre dizer isso para vocês aqui. Isso que a gente vem fazendo é muito recompensador pra gente, pra mim. Porque a gente vê o brilho nos olhos de quando a gente recebe alguém aqui e tem esse bate-papo. É incrível, parabéns. Eu sei que você venceu muitas e muitas adversidades. A gente tava falando sobre as nossas, né, Sim. anteriormente. E aí, homem, como é que você entrou nesse ramo, nessa vida? Não é tão diferente, né? Sim. É sempre parte da premissa da inquietação do porquê o movimento. E meu pai militar, Sim. né? Sempre despertou para essa coisa do esporte. Meu pai, ele era atleta de Hapkido. Sim. E eu sempre vislumbrei para isso. Meu pai não queria, por sinal, até que eu me venerasse pro lado do exercício, que achava que não era rentável. Sempre essa questão, né? Tem sempre essa avaliação. Mas aí a gente pensou assim, poxa, mas é isso que eu quero. E aí, por meio de todas as questões, eu fui pra capoeira, da capoeira eu fui pro boxe, do boxe fui pro jiu-jitsu. É aí que eu percebi qual a importância disso de uma forma mais organizada. Porque eu via que em alguns treinos tinha um pouco do militarismo, que era comum, né? E a gente, peraí, pode ser diferente, pode ser algo metodológico, né? Uma didáticazinha diferente. E aí meu irmão já fazia educação física, meu irmão mais velho, aí, rapaz, por que você não faz educação física? Eu disse, rapaz, eu vou fazer. E aí fui me apaixonando pela dinâmica da educação física. Mas a educação física voltada para o comportamento humano. Então, assim, eu via que as questões, assim, na época, né, alguns profissionais, né, eles sempre falavam sobre a performance, né, de tirar o máximo do aluno. Mas aí eu sempre fiquei assim, poxa, mas se eu fizer algo que gere mais afetividade para o exercício, para que gere efetividade como resposta. E aí que eu descobri que assim, rapaz, é isso que eu quero para minha vida. Transformar vidas.
mudar cabeças, mas nesse processo de aceitação. Porque muitas vezes o exercício físico, a gente sabe que ser personal trainer, a gente tem a meta, o aluno compra o nosso serviço, né, com o intuito de seus objetivos, seja emagrecer, seja melhorar a qualidade de vida, seja, né, aumentar a massa muscular, entre outras coisas, performance, né? Sim. Mas a gente está com essa missão também de transformar a vida dele para outras questões. A gente acaba também sendo um pouco também do psicólogo. Sim, A totalmente. gente está ouvindo, né? E aí, rapaz, você está dormindo bem, né? Que é o sono reparador, Sim. você está bebendo água, né? Você está legal da cabeça, porque a gente sabe, né, que tem os hormônios, cortisol, Sim. entre outros, que inibe a evolução do indivíduo. Sim. Então, essa questão do afeto e fazer com que ele se sinta bem naquele ambiente é uma coisa que eu levo como referência. Então, a educação física, para mim, veio nesse caminho dessa transformação, de transformar o ser humano para o exercício físico. A gente pensa em performance, mas em público específico. Sim. Mas o ideal mesmo é buscar realmente que esse indivíduo faça o exercício físico com prazer. Sim. Minha filha, como é que você decidiu vir para Salvador, vindo lá de Lamarão? Porque eu também tenho uma história parecida, a minha cidade é um pouco maior. E aí você caiu em Salvador e tá lá no condomínio com a gente. Qual foi o maior desafio que você teve que vencer para poder chegar nesse patamar? Porque é um patamar de carreira alto já, mesmo jovem, né? E aí? Sim. Perseverança Sim. é a palavra. Resiliência. Eu vim de uma oportunidade que uma tia chamada Maria Cristina me deu. Ela percebeu no meu olhar que eu queria algo para minha vida, que eu queria buscar mais. Sim. Ela me deu a oportunidade e eu abracei. Aí fui, me matriculei. Fui sozinha me matricular, né? No dia de me matricular na faculdade já foi engraçado. Peguei 2 ônibus errados. A pessoa do interior com 18 anos querendo chegar na Avenida Tranquedo Neves, pega o ônibus para Tranquedo Neves. Sim, sim. Com 18 anos, aquele desespero, meu Deus, onde é que eu vim parar? O motorista, você vai ter que pegar tal ônibus. Eu peguei tal ônibus, peguei outro ônibus errado de novo. Mas enfim, saí de casa às 11, era para chegar às 3, cheguei 2 horas lá, tinha que chegar até 3, eu cheguei 2, fiz minha matrícula, comecei a minha missão. Todos os dias, quando eu ia para a faculdade, eu via que eu estava realizando um sonho. Porque assim, quando você é do interior, a perspectiva de faculdade é para poucas pessoas. Graças a Deus, hoje em dia, as portas estão totalmente diferentes, estão Sim. totalmente mais abertas para as pessoas. Eu olho para o interior e eu vejo muitas na minha idade hoje conseguindo estudar. Sim. Mais novas, né? Já concluindo o Calma ensino lá, médio. você também é nova, viu? Mas já não somos nós, né, Hilton? Com concluindo o certeza. ensino Sim. médio e conseguindo ingressar numa faculdade, que era algo que na minha época não era tão acessível. Era um sonho. Eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Sim. E graças a Deus eu consegui. Foi as coisas mais difíceis foi isso, se adaptar de quem veio do interior, que era só um ônibus para o colégio, para vir para Salvador, vários ônibus, vários nomes diferentes para você se conseguisse conciliar. Mas graças a Deus eu sempre fui, mesmo com medo, eu Sim. fui, aprendi. O segredo é esse, é ir com medo mesmo. Vai com ele. É isso mesmo. Tá sem coragem, vai sem ela mesmo, Sim. e lá no caminho você encontra. Eu vivi um pouco disso aí que você viveu. A Hilton é daqui de Salvador, né? Eu sou de Salvador. Eu vim pra cá mais jovem, eu vim com 15 para 16. Você veio com 18 já? Vim com 18. 3 anos a mais nessa faixa etária, muda muita coisa. Uhum. Mas eu costumava dizer, é uma cidade muito dura, sabe? Não tem muita paciência, não. Sim. Quem vem da roça é tratorado. Uhum. E a gente é geralmente muito cismado, a gente tem muito medo, mas com uma força emocional interna que a gente nem sabe que tem, a gente vai e vence. A gente Então, vai se adaptando. vai se adaptando. No caso de Ailton, já foi um pouco mais fácil, né? Rapaz, Ou não menos foi, não. difícil. Muito foi. Olha, engraçado que você falou aí, me passou aqui um Sim, déjà vu aqui, da enorme aqui. sim, Até um pouco me emociona porque eu fui estudar em Aracaju, administração. sim, E aí meu pai tinha feito a passagem, né? sim. E aí eu decidi ir para Aracaju. Minha mãe, menino, você quer isso mesmo? Não, eu quero. Fiz administração lá, com ênfase em processamento de dados. Voltei para Salvador, sem perspectiva nenhuma. Nada. Já formado? Já formado. Meu Sim. irmão, papai já fazendo educação física, aquele entusiasmo todo, aquela coisa toda. Eu sempre vislumbrando, mas tinha medo e tal. Mas aí, um belo dia, né? Um amigo que hoje não tá mais aqui, que é um amigo que foi assim, amigo e irmão, né? Sim. A gente sempre tem 2 ou 3. Aí, unime. Uhum. Lembro como se fosse hoje. Sentado no Doron, tem uma mangueira assim, sem fazer nada. Formado. Aí esse Valnei passou, fez assim, final do Valnei.
passou e fez assim, tá fazendo o que aí, cabeça? Aí o rapaz, tô aqui passando tempo. Bora aqui em casa. Época de Orkut. Sim. Ele no Orkut lá sentado. E ele já tinha um saláriozinho organizado, que ele já trabalhava em outro lugar. E aí eu conversando com ele, pô, eu queria fazer faculdade, tá tendo um vestibular hoje na Unime, bicho. Eu queria fazer, mas eu não tenho dinheiro. Ele levantou, foi na gaveta. Quanto é a matrícula? Aqui já tem a matrícula. Faça o vestibular. Puta que... Aí eu falei, Valnei, ia na Lauro de Freitas, bicho. Ele, rapaz, eu não tenho condições de ir pra Lauro de Freitas, porque eu não tenho transporte aqui. Ele virou pra mim e fez, pega o meu carro, eu tinha um Logos verde. Pega o meu carro e vai lá. Então, assim, acho que Deus coloca as pessoas no lugar certo. Não acho, não, é Sim. certeza. Com certeza. E Com certeza. eu cheguei lá, fiz o vestibular, Sim. aguardei, já tinha o dinheiro da matrícula. Eu não gastava com nada, meu irmão. Sim. Paguei a matrícula, fui me virando pra pagar, né, o semestre, porque era difícil. Então, vendo tudo isso, Bola pra fora. A gente é pra isso, é ser humano mesmo, cara. vendo tudo isso, as pessoas enxergam a gente de uma outra forma diferente. Sim. Acha que a gente é boçal, é pedante, mas eu sei as pedras que eu pisei. As tamancadas que a gente tomou. Que não foi fáceis, Sim. né? E hoje eu estou 13 anos dentro de Alphaville. Para mim, como você falou, Sim. é um lugar realmente diferenciado. As pessoas realmente têm um certo poder aquisitivo, né? E onde eu levo o meu pão para casa, né? E a gente está tentando fazer da melhor forma possível, do meu jeito. Sim. Não melhor, né? Não pior do que ninguém. E não ligando também hoje. Sim. Né? Já liguei muito para que as pessoas... O que as pessoas falam, o que as pessoas pensam. E eu levo o pão para casa. E eu pensei assim comigo mesmo. Minha esposa também é um divisor de água na minha vida que sempre me orienta. Amor, se você tá esse tempo todo lá, alguma coisa você tem de boa. Sim, claro. Então, eu estar lá dentro hoje com um público bacana comigo, acreditando no meu trabalho, entendendo o que eu faço, respeitando, né? E a gente também vai evoluindo, né? Isso o Celeste faz a mesma coisa. É pós-graduação, é outra formação, é aquela coisa para estar melhorando o seu processo, a sua entrega, né? Sim. Então, eu vejo essa coisa na minha cabeça, tudo que eu passei para chegar a estar há 13 anos, né? Sim. E Deus me agraciar também com a docência, que é algo que eu vislumbrei no período. E digo, rapaz, agora eu quero ser professor. E a aí, gente conversou muito sobre aí isso. as coisas estão, né? Se encaminharam para isso. E aí também eu já estou tendo outra visão de comportamento e tentar passar o pouco que eu passei, né? E que eu aprendi, né? Então, para mim, isso foi, assim... Veio assim na minha cabeça agora isso, quando a Celeste falou da dificuldade. Não é diferente não, bicho. É muito igual, muito igual. Eu tive as minhas também, eu tava comentando com o Celeste antes de você chegar. Muita gente vive muita coisa difícil. E algumas vivências que eu tive na minha vida, eu não sabia, mas eu imaginava que era para algum propósito. E várias coisas eu pude colher frutos positivos na minha profissão por eu ter vivido situações de dificuldade extremas, mas assim, bem extremas mesmo. Mas o intuito não é falar de mim, né? Pelo amor de Deus, vamos falar de vocês. O que é que você enxerga, Celeste, de dificuldade hoje na sua rotina de ter que lidar com esse público de alto escalão, enfim, né? De diferentes condições socioeconômicas, mas que é um público específico, eu diria. E aí? A maior dificuldade, eu acho que não é só para esse público, Sim. mas eu entendo que em todo o conceito de uma vida, a gente tem uma dificuldade que é o falar. Sim. Que a forma como você fala muda tudo. É verdade. Um obrigado em um tom de voz e um obrigado em um tom de voz mais ríspido. Isso já muda todo um contexto. Hoje eu vejo que a gente ter autocontrole emocional é algo muito importante para conseguir lidar qualquer situação, seja ela familiar, seja ela de trabalho, espiritual, tudo é a forma como se fala. Sim. Então, hoje, se eu posso pontuar algo mais difícil, é essa questão de segurar, conter as emoções, os impulsos, mas que com o tempo eu tô conseguindo dominar. E eu tenho 11 anos de carreira, você já tem quanto tempo? 3 anos. Quando a gente tem 3 anos, Ailton tem o quê? 13 já? De carreira? De carreira de educação física. Educação física tá indo para 23. Dava pra passar por 13, que você tá ainda com cara de jovem, viu? Eu tive que 23 é muito. Eu falei 3 aqui, né? Você se assustou aí, né? Já tenho uma maioridade completa, né? 23 já é muita coisa. Com 3, eu tava vivendo
um momento bem importante de consolidação de muita coisa na cabeça. Mas o que eu percebo é que, no seu caso em específico, você conseguiu acelerar muitos processos. Que muita gente imagina poder se tornar personal trainer só depois. Como é que isso veio para você? Assim, de que maneira isso te encaixou nesse local? Não no lugar em si, porque qualquer lugar é lugar, mas você ultrapassou, mais ou menos. Eu vivi um pouco isso também, né? No meu caso em específico. Então eu já vi muita coisa, né? Elton falou, por exemplo, que ele é professor. Eu sou professor de universidade de especialização. Sou speaker da indústria farmacêutica também. Então faço aula de palestra para 10 laboratórios. Diretor médico, possuo uma instituição, essa coisa toda. Então, na minha carreira, eu tive um pouco disso também, de acelerar processos, porque eu fui agraciado com oportunidades. E aí, como é que foi isso? Então, para mim não foi muito diferente esse conceito aí de estudar, buscar, e isso me elevar, de certa forma. No meu primeiro semestre de educação física, eu fiz curso já. Tinha o Wellness, o nome. Aí eu fiz um curso. Lá eu já conheci pessoas, porque essa questão de fazer curso não é só o conhecimento, é o network. Você conhece as pessoas, e essas pessoas que eu conheci no primeiro semestre de educação física foi uma pessoa que me botou no LEPARC. Sim. E lá no LEPARC eu conheci outras pessoas que me levaram, me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Sim. Então, tudo isso por quê? Porque eu busquei conhecimento. Eu busquei conhecer pessoas, mesmo sendo uma pessoa que veio do interior, que tinha pouco conhecimento. Mas se você não tem e não busca, você não vai conseguir evoluir. Eu sinto que, na verdade, no fundo, é uma decisão. Sim. A gente precisa tomar uma decisão, muitas vezes. Com certeza. Dentro desse seu projeto aí, eu preciso te perguntar, Marquinhos, pelo amor de Deus, não me aperte não, que eu sei que você tem horário. Onde é que você quer chegar? Se possível, poder quando, né? Se possível, sempre foi, do início, do início da minha história, disseminar esse bem-estar. Se possível, poder passar isso para todas as pessoas. O quão bem faz um exercício. Para o físico, para o mental, para tudo. Meu sonho é que eu possa viver em um mundo em que as pessoas todas tenham essa consciência e pratiquem. Pratiquem o mínimo possível, mas que pratiquem. Hoje em dia, tem até as academias públicas. Sim. Estamos em um mundo totalmente diferente do anterior. Sim. Quem tem dinheiro faz academia. Hoje, não. Você se cadastra no aplicativo e você vai para a academia. Sim. Tem professores formados, capacitados. Então, eu sinto que o que falta é essa disseminação de conhecimento para algumas pessoas, de conscientização. Porque a conscientização, o quão bem faz o exercício. Eu sou prova viva. Eu venci a obesidade. Vocês sabem disso, né? Eu já dividi isso com vocês. E eu cheguei no auge dos 150 quilos e cheguei a 78. Então eu perdi 72. Hoje eu tô com 97 e pretendo ficar nos 85 de novo. Porque essa gangorra de peso é um negócio tenebroso. Sim. Mas agora, trazendo para você, Ailton, você vivenciou muita coisa nesses 23 anos. E aí, qual a dificuldade que você viveu, que você passou, que você teve para você poder hoje já estar nesse patamar de carreira? No início, primeiramente, a aceitação, né? Na própria área da educação física, ou na área da saúde, o profissional de educação física era visto como o profissional do baba. Sim, sim. Desde a graduação, desde eu vivi isso aí. Essa questão. E aí, hoje, a gente está vendo, né, um diferente. Sim. Mas as grandes questões que eu vejo ao longo do tempo da educação física foi, primeiramente, a aceitação, né? Entender que o curso de educação física é voltado à saúde, até para o próprio conselho mesmo, que instituiu recentemente, que é uma formação direcionada ao ambiente de saúde. É um pouco também do baixo corporativismo entre os colegas. Mas isso acontece que é uma mesmo. coisa, acho que não é só no curso de educação física, em né? todos. E a gente, muitas vezes, até então, assim, questionava muito por que a pessoa pensa assim e tal, que o exercício físico está aí. E aí eu vejo a fala de Celeste de você pensar em disseminar o exercício físico para todos. Sim. Mas como é que pode ser disseminado o exercício físico para todos se o próprio colega realmente cria essa barreira, né? Então aí o mundo que eu acho que Celeste pensa, e eu penso também, é que os profissionais de educação física se unam a um propósito só. Independente da forma que treine, independente do método de trabalho, eu acho que é importante a gente pensar
no produto final, Sim. que é o cliente, o aluno, o paciente, né? Sim. Então, assim, eu vejo que ainda essa questão que é primordial para mudar o parâmetro da educação física, ainda até hoje. Então, esses 22 anos de formação, a gente pensou muito também no processo de evolução, né? Qual é a oportunidade que tem para a educação física? Né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo hoje o profissional de educação física nas clínicas. Sim. Até então, isso não era, né, promissor, nem Sim. promissor. Então, hoje a gente faz ambulatório na preceptoria e vejo que as aberturas das clínicas, né, o reconhecimento, a aceitação, né, de a gente estar num ambiente como esse, que era tido realmente para médicos, né, Sim. que também é importante isso, e os médicos também nos abraçando, assim, a gente tem parceiros, né. Então, assim, eu penso muito nisso já, até que Sim. a gente precisou evoluir ao longo do tempo, mas Uhum. em duras penas nesse processo do próprio corporativismo do profissional de educação física. Sim. Onde é que eu acho celeste para eu poder começar uma atividade física, uma educação física contigo? E aí? Acha no meu Insta. Onde é? Quero marcar um atendimento com Celeste. Como é que eu faço? Celeste Multi Personal. Sim. Como é que escreve isso aí? Que isso é chique. Olha, meu Deus. Celeste Multi, o Multi é com 2 T, Sim. 1 I, underline, personal. Queria lhe agradecer, viu? Você tirar um tempinho para estar com a gente. Eu que agradeço Obrigado. pela oportunidade. Que é isso, vai ter muitas. Haverá muitas. E parabéns pela força, porque eu me vejo muito em você também. Porque a gente que vem da roça é mais difícil, mas a gente vence. Com certeza. Obrigado, viu? Gratidão. Oxente, sou eu quem agradece. Vamos seguir com o Ailton. E aí, cara, como é que eu faço para marcar agora contigo? Um local, onde é que é? Tem um Instagram, tem um WhatsApp, eu quero marcar. A gente tem as redes sociais, né? Sim. É Ailton Facto Personal. Sim. Nome difícil também, vocês também, eu vou lhe rapaz, falar. foi meu pai herança Sim. de meu pai. Ailton Facto Personal. Sim. E não tem dificuldade nenhuma. Também Sim. estou, né, em Alphaville, sempre em Alphaville, né? Meu carro-chefe é Alphaville. Mas hoje a gente divide alguns trabalhos também na parte da fisioterapia. Sim. Né? A gente tem um espaço na clínica Inovete lá em Alphaville e numa clínica Espaço Bom Viver lá no Chiep. Sim. Então a gente faz alguns trabalhos específicos na parte de fisioterapia também, mas se for voltado ao treinamento físico, Sim. é só marcar que a gente vai. Mas em algum momento você decidiu entrar no ramo que eu sou apaixonado também, que é a docência. Você decidiu virar professor. Como é que foi isso aí pra você? Que a gente já trocou umas boas figurinhas Rapaz, em relação a isso aí. foi bem bacana porque primeiro que eu nunca tinha esperança disso. Uhum. Por mais que eu sei o que é isso. vislumbrasse, Eu tinha um sei. desejo de ser professor, mas é algo que ficou bem distante, né? A gente achava que era distante. Achava que era bem distante. Ainda mais nesse nível que você tá. E eu tenho um amigo, eu vou ter que falar o nome dele, Clarks Plastos. Sim. É um cara que realmente é o divisor de águas na minha vida como profissional, né? Sim. Na área de educação física. É um cara que eu sigo. Então já deixamos um abraço aí pra ele, né? Um abraço para o amigo Clarkson. Ele sabe o quanto eu tenho um carinho especial por ele, porque ele foi o cara que abriu as portas. Mas antes de ele abrir as portas, ele não abriu as portas porque ele é meu amigo. Ele abriu as portas porque ele viu em mim algo que seria interessante para a proposta dele como coordenador de curso. Sim. Né? Então, a gente recebeu um convite. Eu estava num curso, né? Um curso de final de semana, e Clarkson tentando encaixar a grade curricular, e aí, de repente, conversando com outro coordenador, Daniel, né? Coordenador de estágio, ele fez assim, rapaz, quem eu chamo? E aí ficou naquela coisa, e de repente, aí Clarkson pensou em mim, Ailton. E aí, quando eu fui fazer a entrevista, sentado na mesa, eu, Clarkson, Daniel, e aí eles fizeram a entrevista falando qual é a dinâmica que eu ia fazer, né? Os alunos do 7º semestre, 8º semestre. De qual curso? Do curso de Educação Física. Sim. E eu fiquei assim, rapaz, será que eu tô aqui mesmo? Eu me lembro que você me falou isso aí. Será que será que eu tô sonhando com isso aqui? Eu sei o que é isso. E aí eles falando assim, eu só observando eles falarem assim, que eles falaram qual é a proposta da disciplina, que isso, aquilo, outro, eu só observando, rapaz. Aí quando ele pediu a fala, eu fiquei assim. E aí eu disse a ele que eu estaria ali para somar, né? Também não lembro muito bem o que eu falei, no nervosismo, né? Sim. E de repente eu levei minha documentação e comecei minha trajetória. Sempre na preocupação, né? E eu sou muito voltado à docência, né? Então eu estudei muito Paulo Freire, Vygotsky, né? José Carlos Libani, essa galera que representou muito na parte da docência, né? Para entender realmente o que é que vai dar com o ser humano e representar. Todo mundo vivo ainda. E aí a gente
foi nessa vibe da docência e hoje eu tô vendo que a gente tem o pertencimento, né? Sim, Que a gente consegue mudar, né? E moldar pessoas também, né? Transformar a vida das pessoas, né? sim, E entender uma educação física que eu entendo, que é uma educação física, né? Inclusiva, né? A gente pensa muito também essa questão da mídia, né? Que hoje exclui, sim. né? Que é sempre o corpo perfeito que conta, né? A busca na academia ainda é a primazia da estética, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso como profissional de educação física, que a estética é importante, mas tem um monte de coisas para Sim. você pensar antes disso. Eu penso que a educação física, o exercício físico, é uma árvore que tem vários galhos, né? Você escolhe o galho que você quer seguir. Mas, ciente que a gente tem que ter controle dos galhos, senão um lado Sim. parte e o É. outro fica, né? É. Então, a gente pensa hoje nessa questão de transformar a vida do aluno para que ele entenda a importância do exercício físico, ele faça o exercício físico, né? Eu vou e volto o tempo todo. E isso também faço com meus alunos de educação física da Baiana, né? Que eles tratem o aluno como eles queriam ser tratados, né? Que eles tenham um lado efetivo, para que da efetividade ele gera todos os compromissos, as metas alcançadas, e que se torne algo suave, né? Sim. A gente pensa muito na literatura, eu acho que nesse momento tem que ter realmente, tem que estar embasado, né? Tem que estar entendendo o que é as evidências, né? Para que trabalhe da forma coerente e responsável, mas que não deixe de perder o lado humano, porque, infelizmente, em alguns casos, fica muito engessado. Fica simplesmente o esporte para o esporte, o exercício para o exercício. Mas saber que aquela pessoa trabalha, leva o pão para casa, tá ali no limiar de estresse elevado, que chega na academia para realmente desopilar, Sim. né? Vivenciar um momento gostoso na academia. Então a gente faz parte desse processo. Porque eu falo que às vezes tem um lado da psicologia, né? Que a Sim. gente, de uma maneira direta, a gente trata um pouco disso, né? Suaviza o dia do rapaz, da pessoa, do aluno, né? Sim. Divide, né? Muitas vezes. Às vezes a gente, até pela liberdade do tempo, a gente conhece um pouco da particularidade, Sim. né? Da singularidade. Intimidade. E a gente, muitas vezes, até interfere positivamente, obviamente, né? E dando conselhos, ajudando, né? Então, assim, tudo isso faz parte do treinamento. Não é só a parte técnica. Acho que é importante ter essa bagagem, porque é um profissional, né? Sim. Mas a gente pensar também no comportamento humano, na mudança, na transformação, de fazer com que as pessoas pratiquem exercício físico para a vida, como se veste roupa, como se alimenta, né? Porque sabe que isso é importante. Desde o processo da analgesia, quem tem dor, do processo da performance, do processo da melhora cardiorrespiratória, na melhora de uma limitação articular ou osteomioarticular. Então a gente tem que pensar sempre nessas evoluções, né? Sim. E aí eu passo isso para meus alunos e aí acho que eles compreendem ao ponto de vivenciarem isso e nas práticas, assim, professor, o que o senhor falou fez sentido, está me ajudando muito, está mudando muito minha cabeça, né? Então, assim, isso tem sido gratificante, né? Essa parte da docência na minha vida, por conta disso. Na verdade, o que eu sinto em relação à docência é o seguinte: o aluno, ele oxigena o nosso conhecimento do nível tão potente. Às vezes, eu tenho 8 anos de docência. De novo, eu vivo algo na minha carreira que eu me espanto, acho que 2 ou 3 vezes por mês eu me espanto com o que eu vivo. Positivamente, claro. Então, poder dizer que eu tô no 8º ano como professor é um negócio, sabe? Tenho 11 anos de carreira, né, profissional. Mas às vezes o aluno, isso aconteceu tem mais ou menos uns 2 meses. O aluno, ele te faz uma pergunta tão profunda, tão complexa. Muitas vezes ele nem sabe direito o que ele está perguntando, mas ele te coloca nessa zona de desconforto, de ter que buscar lá na sua memória, rememorar um assunto que você não lê já há um tempo. E isso traz uma formatação nova das ideias para o que você precisa entregar de fala, que transcende a questão financeira em si e até a docência em si, do ponto de vista filosófico. O indivíduo te aperta contra a parede. E segunda-feira foi um momento parecido, né? Um aluno me perguntou uma coisa muito complexa em relação ao transtorno de personalidade. A gente ia precisar de 10 horas para a gente falar e não ia ter tempo, porque... E aí você vê o aluno ávido pelo conhecimento, porque é um assunto interessante. É atividade física, medicina psiquiátrica, são assuntos muito interessantes. O exercício físico, ele visa entregar ao indivíduo uma qualidade de vida que
nem a medicina, nem a educação física sabem ainda de maneira completa até onde a atividade física, o exercício físico bem consolidado, treinado, podem Consegue levar, alcançar, né? conseguem alcançar êxito em uma estrutura de vida. E eu percebo que essas gerações que estão vindo, elas estão se distanciando dos consumos de entorpecente e se aproximando de uma qualidade de vida melhor. É um movimento pendular social. Sim. Então, essa geração da década de 80, 90 foi bem presa ao consumo do álcool. Então, a gente ainda tem pessoas que usam o álcool como subterfúgio. Essa geração nova, ela está vindo sendo uma mudança em frente a essa toda consolidação social. Então, hoje o álcool já não é mais um desejo de uso. A ideia de você poder se exercitar todos os dias e ter uma qualidade de vida, qualidade alimentar, é uma questão hoje também de status. Eu percebo que as pessoas, elas querem vender e querem ser isso também. Sim, sim. Então, eu acredito que esse novo momento, nesse novo ciclo geracional, vai ser de mais pertencimento da atividade física, da educação E física. aí que isso também né, surge a necessidade do profissional se atentar a isso Sim. e dosar limites. A gente pensa muito nisso, porque a gente entende que existem as dificuldades, né, do indivíduo. Muitas vezes ele quer chegar na academia, passar 2, 3 horas na academia, achando que aquele momento ali, a gente sabe que aquilo é importante para ele, mas que aquele excesso vai sanar uma demanda dele. Sim. E tal. Mas a gente tenta doutrinar, já treinou hoje, descanse, faça isso, vá ler um livro, né? Sim. Então, assim, a gente precisa também doutrinar nesse aspecto, né? Porque a mídia tá aí e a gente tem que tá brigando diretamente com a mídia em relação a isso, com as redes sociais, com os treinadores que existem, né? Cada um com a sua realidade, que eles induzem ao aluno fazer determinados tipos de exercícios que, em estrutura fisiológica, eles não estão capacitados para tanto. Sim. Também surge o papel do profissional de educação física tentar minimizar esses danos aí. Sim. Ó, você vai até aqui por enquanto, né? Vamos evoluir para que você chegue até lá onde esse influência direcionou você a fazer. Ou você ficou vislumbrado para fazer aquilo ali. Então, é o papel também, entre outros fatores e entre outras atribuições, do profissional de educação física, né? Doutrinar, orientar, nortear, Sim. fazer avaliação física, é uma coisa que ainda peca muito na profissão. Eu acho que a gente precisa também, porque quando você avalia, você vai seu paciente vai no seu consultório, você está fazendo avaliação. E não é diferente no exercício físico. Eu acho que você tem que avaliar para traçar parâmetros. Sim. Você está assim hoje, mas a gente precisa evoluir para ficar dessa maneira. Mas a gente tem que passar por essa etapa aqui. E ainda peca muito no processo de avaliação. Eu vejo isso em todas as academias que eu vou. O profissional hoje, ele coloca o aluno e ele vai evoluindo sem ter um controle. Sim. E aí, é um momento da vida, você vai perder isso. Sim. Então, acho que avaliar ainda é o carro-chefe no treinamento. E quando você avalia comportamento. Não só a parte física, né? Então, você associar físico com comportamento, você consegue dimensionar até que ponto esse aluno pode chegar e qual tempo ele vai chegar. Você traça uma meta, né? Uma meta palpável, real, né? real. Alinhamento de expectativa. E outra coisa, e dizer a ele, você só chega até aqui. Então, vamos manter isso aqui, que é importante manter isso aqui. Sim. Se você quiser chegar de outra maneira, vamos tentar ver se tem uma outra estratégia. Se não tiver, dá consciência que aquilo ali é o limite saudável. Né? Porque a gente sabe aí que existem as questões que são... Os excessos, né? Os excessos que realmente podem prejudicar e vão prejudicar lá na frente, com certeza. Então, a gente doutrina dessa maneira também os nossos alunos, né? Sim. A que ponto ele pode chegar. Eu acho que é importante isso. E é importante também a gente trazer à tona essa necessidade que muita gente tem, urgencial do resultado. Eu preciso do resultado para hoje. Exatamente. Aí a gente fica com receio eu vi fulano fazendo tal exercício na internet, Você ainda, eu sempre coloco isso, não pode fazer isso. Mas a gente vai treinar com esse foco. É isso que você quer como objetivo? Porque às vezes você chega na academia, Jader, aí eu quero chegar a virar um bodybuilder. Sim. Jader, como é que tá seu sono? Jader, tá bebendo água? Você tá fazendo um programa alimentar? Jader, como é que tá a sua cabeça? Porque, por exemplo, a gente tem uma periodização, sei lá, um macrociclo, um mesociclo, e aí, de repente, chega a Jader hoje, que Deus o livre guarde, bateu o carro ali, Sim. e aí não brigou com a esposa, não dormiu bem. Sim. Aquele dia vai evoluir. Se eu não evoluo, né? Sim. Você não vai evoluir. Porque Exato. eu não vou evoluir você ali naquele momento. Eu vou ter que perguntar a você, Jader, como é que foi? Como é que tá seu dia? Então, eu tenho que sempre ter o plano B.
Sim, Então, se eu não avalio, eu não tenho isso como controle. sim. Ó, Jader hoje tem que fazer um treino de choque, um treino intenso. Mas Jader bateu o carro. O cortisol de Jader tá lá em cima. Será que esse treino de Jader vai render? Óbvio que não. Eu tenho que ter o plano B. E quando você avalia, você tem os controles. O B, o A e o C. E eu gosto de fazer muito isso. Pode parecer básico, mas é um básico organizado, que é importante. E o básico evolui. Então, dentro desse contexto, a gente faz as avaliações, coloca o programa do aluno, e hoje em dia o celular tá fácil, né? Eu Sim, tá coloco no todo mundo celular plugado. e coloco no celular o dia do treinamento dele e aí ele vai. Sai do computador, bota no celular. Se eu não tiver isso como parâmetro, eu tô jogando fora meu produto. Sim, Né? Porque que a é o seu resposta resultado, é né? o resultado. Que o meu resultado é o resultado do meu aluno. Sim, sim, E vice-versa. sim. E se eu não faço isso, eu não tenho esse resultado. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas em exercícios muito mirabolantes. Esquece que cada em si primeiro básico. Entenda o que é o básico. Entenda seu aluno. Tenha ele como na sua mão, como ferramenta de trabalho, para que ele venha evoluindo aos poucos e chegue lá. E entenda o que é o processo. Olha como você foi um exemplo nítido disso. Você emagreceu, você entendeu todo esse processo, Sim, e hoje você é um vitorioso, porque você entendeu aquela dinâmica de você estar acima do peso, e hoje você está dentro dos parâmetros normais de saúde, e dizer assim, rapaz, eu venci tudo isso. É. Sem atropelar. é isso aí. Sem estar lesionado, sem estar Isso. machucado, porque eu não fui a vítima do excesso. É. E no meu caso em específico, eu consegui perder 68 quilos em 8 meses. Isso é relativamente rápido, né? Muito rápido. E os outros 4 que eu perdi, mais 4 meses. Mas por que eu tive essa resposta tão célere frente a grande parte que acaba não acontecendo? Porque eu decidi colocar em prática. Eu tenho que me alimentar com o quê? O plano alimentar veio da forma mais simplista possível. Vou dar um exemplo. 3 claras de ovo, 70 gramas ou 100 gramas de frango, 4... enfim, morangos ou uma fatia de melão, uma fatia de maçã, uma maçã, enfim. A próxima alimentação que eu tenho para comer, você vai comer salada à vontade, 150 gramas de carne moída ou de patinho, enfim. E a coisa foi seguindo e eu coloquei em prática dia após dia, colocando a atividade física como um foco principal, mas dentro dessa zona de respeito com o próprio corpo. Sem sombra de dúvida. Então, por exemplo, a gente faz futevôlei lá, né? Eu brinco sempre. Ontem, por exemplo, foi um exemplo disso. Eu tava frio. Vamos jogar um joguinho. A bola foi esticada. Eu não vou. Perfeito. Eu não vou porque eu preciso estar bem para poder treinar amanhã. Exato. E aí, pô, você deveria ter ido. Deveria, mas eu não vou. Se de repente você quer uma pessoa mais competitiva, eu saio, vou pro banco, vou dar risada lá, vou bater minha resenha, vou tomar meu Rivotril dobrado. Mas aí entra outra pessoa e você brinca e a gente dá risada. Agora, se você quer, de repente, ter um aeróbico legal, dar uma suada, dar uma soltada na musculatura, que tá sempre enrijecida, porque o treino de exercício com musculação, ele de fato, ele te condensa, ele te deixa cada vez mais firme, cada vez mais encurtado. A gente vai fazer esse treino aí. Agora, se você precisa de algo mesmo a nível de competição, talvez eu não sirva. Então, essa percepção me evitou a lesão. Então, eu tenho 6 anos e 2 meses fazendo atividade física todo santo dia, Porque sem você pegou- folga. Você pegou um insight. Sim. Você percebeu que seu corpo fala. Isso, Ele tem um limite. exato. E você, como na área da saúde, obviamente entende, eu vou até certo ponto. Isso. O que é saudável para manter e ter constância. É. Porque quando você se machuca, Exato. você tem um prazo de recuperação. É. Então, se você não dosa a carga e você for inteligente, né, Sim. em entender que eu faço musculação, Sim. né, é uma realidade. Existe algo que é concorrente, que é o treinamento com características mais aeróbicas, né, que é o futevôlei. E isso, notoriamente, eu vou ter que aumentar o lastro fisiológico para determinados tipos de jogadas, Sim. determinados tipos de ângulos. E aí sim pode gerar um estiramento, algo Isso. severo, uma lesãozinha específica, que vai comprometer Impactar. sua evolução aqui na academia. Exatamente. Aí Jader vai ficar parado. E E Jader não vai postar. o Rivotril Rivotril. de hoje, exato. Então, assim, é isso que a gente tenta Sim. né, doutrinar os nossos alunos. É. Gente, ó, dosa a carga. Isso. Mantenha. É gostoso você manter todo dia um período, né? Sim. Eu costumo dizer que, às vezes, né, quando eu vou na casa de alguém, eu sempre saio mais cedo. Sim. E às vezes as pessoas perguntam por que eu saio mais cedo? Porque dá o gostinho de quero mais. Eu tenho um amigo que é igual a você, cara.
gostinho de quero mais. E acaba sendo até, não Sim. sabia, acaba sendo até elegante fazendo isso. É elegante, é a você francesa. Você sai assim, tá um gostinho de quero mais, É. de voltar, Sim, entendeu? Então, assim, o exercício físico tem que seguir nas mesmas características. sim. Ó, gente, dose. Você tem a meta do dia? Qual é a sua meta do dia? Você prescreveu o seu treino? Faça ele. E vai Sim. embora, vai descansar, vai fazer outra coisa, vai cuidar da sua vida. Sim. Você já cumpriu. Você já tomou seu Rivotril. E Entendeu? hoje, inclusive. Então você já cumpriu sua missão Sim, diária. sim. Então é isso que a gente pensa também na educação física. Eu acho que faz jus e corrobora diretamente com o que você perguntou, né? Sobre essa questão do que a educação física traz para você. E acho que traz isso como raiz, sacou? Sim. Jade, porque eu sou apaixonado por isso. É visível. Eu gosto muito disso. É. Eu tenho... Daqui a um dia eu tenho quase 50 anos, né? Que eu tenho 49. E eu não me vejo fora disso. Não, sem E olha que dúvidas. eu tô hoje, né, na docência, mas Sim, eu não quero sair disso, Não. porque, bicho, a prática, né? sim. Que a gente fala de teoria e prática, né? É gostosa. Você Demais. tá falando na sala de aula, né? Tá estudando nos livros e colocando em prática. Em alguns casos, testando os Sim. alunos. Poxa, peraí, eu vi isso aqui no livro, será que vale a pena? Eu vou às vezes, alguns alunos meus, né? Dá risada, assim, né? A Joyce mesmo é exemplo, né? Ela faz você vai para congresso? Aí eu vou. Eita merda. Já vi que eu vou sofrer. Vou sofrer. Então, mas isso é gostoso. Sim, Né? Há quem diga, né? Que estudar não é importante. sim, Que você consegue fazer, né? sim. Entregar do mesmo jeito. Particularmente, eu sempre tive dúvida, já. Por isso que eu fico assim, será que eu sou capaz Sim. de estar na Baiana ou qualquer outra instituição de ensino Sim. superior? Porque eu sempre tive dúvida do que eu faço. A gente tem essa crença limitante. E aí aquela história, né? Depois eu amadureci para isso, porque o indivíduo que sabe, que acha que sabe, É quem não sabe. é quem não sabe. E é um aprendizado todo dia. Na verdade, o conhecimento ele tem esse pró e contra, esse prós e contra. O pró é que você vai a fundo. E o contra é que cada vez mais você sabe que você não sabe. Cada vez mais que você lê, você diz, meu Deus do céu, eu não sei nada. Se eu não me falha a memória, acho que foi Sócrates que disse isso. Né? Só sei que nada Só sei. sei que né? nada sei. Então eu passo por essa premissa. Eu tenho que aprender constantemente. Eu tenho que evoluir constantemente. E uma coisa que você falou sobre docência, que é muito comum, às vezes o sarrafo é muito alto, né? Baiana Sim. tem um sarrafo muito alto, e meninos de oitavo semestre fazem perguntas assim, muito maduras, muito formais mesmo. E aí eu dou uma travada assim. Aí quando eu não sei, eu tenho uma hombridade já. De dizer, ó, eu vou buscar. Sim. Isso aí eu não sei, mas assim, e ter a responsabilidade de buscar e de falar, ó, tá vendo aqui, gente? É isso aqui, ó, foi discutido lá com o aluno e tal. E quando a gente sabe, a gente tenta de entregar, Dividir. né? Porque às vezes tem a questão do pulo do gato, né? A gente entrega o pulo do gato mesmo. Sim, ó, total. tem assim, mas se você for esse caminho, você vai chegar melhor, né? Isso. Então eu tenho esse compromisso, eu acho que eu me identifiquei muito com a docência, me identifiquei com essa coisa, né? De ajudar de uma maneira direta, né? E ser ajudado, porque eu acho que pode ter certeza, eu aprendo muito mais já. Sim, eu sei disso. Rapaz, eu aprendo muito mais. Às vezes eu vejo um aluno meu atendendo, rapaz, como é que ele pensou nisso? Olha que interessante. E eu trago para mim, entendeu? Isso é legal, né? E essa troca é gostosa. E eu falo para eles, né? Para começar, eles chegam no ambulatório, eles não são estagiários, são professores. Eles sabem disso. São professores. E eu trato como professores. Sim, sim. E eles têm respaldo como professor, até no atendimento e tal. E as pessoas que vão buscar é um ambulatório de dor, que é a Clínica Salvador, vai buscar tratamento da dor, né? Sim. E sabe que dor é algo muito subjetivo, né? E é crônico, pessoal. solitário. Então a gente entende que a dor dele não é a nossa, né? A gente tem que respeitar, por mais que a gente acredite que não existe. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de viver num ambiente tenso, um ambiente realmente pesado, e de maneira suave tentar diluir isso, né? E tratar bem. Eu sempre tenho uma regra lá, gente. Hoje você chegou com dor de 0 a 10, tá quanto? Ah, eu tô com 9. Ó, você tem que sair daqui com menos 9. E a gente faz de tudo para que ele saia com menos 9. Isso para mim não tem preço que pague. Né? Recompensador. É muito recompensador. E aí eu passo essas informações para o menino, a gente, ó, ser humano, pensa como ser humano, se coloque no lugar dele como dor para ajudar ele e tal. Sim. Então, e eles pegam essa informação já daí e absorvem e levam para a vida dele. Ó, que aquilo aqui da dor, vocês podem levar para a vida prática de vocês. Chega na academia, seu aluno, e aí, como você dormiu bem, como é que você tá, como é que tá hoje. Você entende que o corpo fala. Fala, Se claro. eu estou cansado, eu não vou dar o mesmo rendimento. Por que não diminuir a carga? Para que seja efetivo, né? Você percebeu? E para que ele tenha constância. Porque eu digo, não, ó,
vai manter o mesmo peso, aí ele vai se machuca. E aí? É. Vai perder o aluno, vai perder Sim. o rendimento. Então, eu sempre pensei dessa maneira, né? E evoluí mais ainda para isso. E vi que estava certo, né? Sim. Pensando dessa premissa. E eu tenho ajudado muito as pessoas nesse aspecto, entendeu? Sim. E eu, assim, eu sou muito grato a todos os meus alunos. E também, especialmente, eu posso dizer hoje, né? Para a minha esposa. Sim, claro. Porque minha esposa, Nayade, Sim. ela... Eu difícil. sei, é difícil, eu sei. Parceira de vida. A gente sabe o que a gente passa. Eu sei. A E a gente gente tem tá nossos lutando. leões. Tá É isso lutando, né? Juntos. Fortalecendo a relação cada vez mais. E foi o melhor investimento da minha vida, foi meu casamento. Eu sei disso. Minha esposa, Porque eu tô no mesmo ritmo. Minha esposa é o meu divisor de águas, assim. Sim. Minha esposa, ela me ajuda. Até nas minhas atividades, Sim. né? Nas minhas tarefas. Ela é muito inteligente. Minha esposa, não é porque é minha esposa não, ela é muito Sim. inteligente. Ela vai entender o quanto ela é inteligente. E nesse momento ela tá passando por uma fase um pouco difícil, né? A gente entende que isso é o Sim, mal do claro. século. Mas ela tá vencendo, né? Ela é dedicada, estudiosa, né? Inteligente. Pra mim, é a mulher mais linda do mundo. Claro. E me ajuda em todos os dias, bicho. Sim. Todos os dias. Nas dificuldades, quando eu tô pra baixo, ela, não, Vambora. vamos pra cima. É isso aí. Por que isso? Ela vem logo, por que assim? Não, É. não faz sentido você pensar assim. Lá em casa, Andressa, Então- não tô entendendo. Então, quando eu recebi esse convite da Baiana, eu falei pra ela, ela ficou como se fosse ela lá. Na verdade, você me falou no dia. Talvez você não se lembre porque me marcou demais. Cara, e aí eu devo aceitar? Vai, Foi. vai, Foi. vai, porque vai ser excelente. E outra coisa, não pense em salário, não. Depois Não. pense em tudo. Vamos em frente, porque isso vai mudar você. Já daí eu não perguntei quanto era. Eu sei, eu vivi isso aí. Eu só queria viver o momento. Eu sei, eu vivi isso na Eu União acho que também. quem tem suas paixões que vai buscar, né? Vá, sim, E vá. eu tive isso com paixão, foi o decorrer da minha formação, eu acho que Sim, chegou a época a hora, né, para isso, e sim. eu amo o que eu faço, né? Eu adoro mesmo de coração o que eu faço e para mim não tem outro lugar, né? Sim. E É. isso me ajuda muito. Isso, e existe um pensador chamado Nietzsche. Eu leio um pouco, deveria ler mais, mas eu leio um pouco em relação a isso tudo, e ele é bem negativista. E eu entendo o lado dele, e é cada vez mais importante a gente ter esse olhar de que realmente a vida é dor e sofrimento. Mas eu discordo, quem sou eu, né? Mas eu discordo dele. Eu acredito que a gente consegue ter uma qualidade de vida, a gente consegue ter o fervor em viver, a gente consegue ter colorido da vida, a gente consegue viver quando a gente encontra um propósito. Esse propósito é uma chama de vida. Muitas vezes esse propósito ele pode ser mal compreendido por quem está ao redor. Então, só você enxerga o propósito, quem está ao redor não enxerga como você, porque cada um tem um olhar, vai ter um olhar de uma perspectiva. E eu passei exatamente por isso lá em casa há mais ou menos uns 30 dias. E a Andressa, claro, né, na preocupação genuína. E quando eu consegui trazer clareza para ela que o que a gente estava vivendo lá com a Zion, no Hospital da Bahia, poderia mudar, poderá mudar, mudará o contexto de vida dos pacientes, ela conseguiu compreender junto comigo e abraçou a ideia. Mas o propósito, ele é realmente muito individual no início. Então, quem está ao lado tem que realmente se alicerce, tem que catapultar, tem que impulsionar. E assim faz jus também os meus alunos, Sim. que são meus amigos, Sim. acima de tudo. Eu acho que a energia faz muito, né? A gente faz também por Faz. merecer isso. E são as pessoas que me orientam muito, né? Cris, Pacheco, são pessoas que, assim, eu tenho o Pacheco hoje Sim. também, assim, como um cara que, na parte da bravura, de acordar cedo, é um cara que acorda cedo, um cara que sustenta uma família, isso é bacana. Tá? Então, eu tenho isso como exemplo. Vejo você na sua dinâmica, tá treinando todos os dias, tá desenvolvendo seu trabalho. Vejo o Marcelão também, Hassan. Sim. Eu vou citar o nome. Pode, Rodrigo. deve, claro. Rodrigo. Rodrigo é um fenômeno. Né? Ricardo, são meus alunos de 5 Sim. da manhã, aquela galera gostosa de 5 da manhã. Sim. Então você acorda, imagina aí, 4 da manhã, pra estar lá 5 pra ficar naquela resenha gostosa. Aí Sim. vai levar um dia todo. É. E aí as energias não acabam porque o clima é gostoso. Aí vem Rose, a professora Rose, sim. que é uma pessoa maravilhosa. Eu sou fã Que ela da não Rose. sabe ainda não, mas ela vai estar aqui logo, logo. Eu sou fã de Rose. E todo aí mundo. a gente fica naquela resenha de Bahia e Vitória, Sim. gostosa, saudável, sem realmente algo que prejudique, né, a Sim. dinâmica do negócio. Respeitando também cada um com Sim. suas decisões.
E ver também, assim, o Marquinhos é um cara que Sim. me ajudou muito lá dentro também, um cara que, É. você fala de Alphaville, né? A Sim, que sim. ponto chegou lá? É. É um cara que me indicou vários alunos lá Sim. dentro, né? Ele confia no meu trabalho, né? Que tá fugindo do convite, É, mas ele vem sentar aqui com também, com certeza, calma. merece. Merece, sim. E tem me ajudado muito, assim, Sim. também, assim, o Rose que me ajuda também, com cliente, ela vê assim, rapaz, eu vou indicar um cara da fisioterapia que vai resolver. Rose, não joga meu sarrafo lá pra cima, não, Rose. Mas ela fica, ela confia também em mim, Sim. então isso é legal, entendeu, Jada? Eu acho Sim. que é bacana. Então, assim, tem pessoas que traz essa coisa da gente entender, poxa, eu tenho esse cara como exemplo, eu tenho esse cara que... Sim. Esse cara vai me dar toda a estrutura, né, psicológica, às vezes, Sim. para passar meu dia aqui dentro, né? Ver Vai ser Thiagão, força, né? ver Thiagão também, um menino Sim. do bem. Eu conheci o Thiago por tempo, eu comecei a ver a essência do Thiago. Ele tem Sim. uma áurea gostosa. Tem. Fabão também, um cara Sim. que, né? Já viveu muito Então, também, já tomou viveu muita pancada. muito, e assim, não transparece isso, né? Isso, E não é. mostra que é sempre sorrindo, sempre brincando, Sim. sempre carinhoso com as pessoas. Então, assim, isso faz a gente ficar muito feliz no ambiente que a gente tá, né? Sim. Lógico que tem esses percalços, né? Tem E suas qualquer lugar. incongruências, suas E a gente vai finitudes. amadurecendo, né? Sim. Acho que, pô, não faz só não amadurece só a idade, né? Não, claro. Vai tudo junto. Vai tudo junto. Então a gente tem que evoluir, né? E deixar as coisas ruins para trás e Sim. pensar sempre nas coisas positivas e ver que isso aqui é um clima gostoso que é criado lá dentro Sim. e em qualquer ambiente que a gente vai. E eu tenho grandes exemplos e assim, se eu falar aqui, eu vou passar um dia falando aqui Eu sei. das pessoas que estão Sim. comigo, né? E na superação, né? No dia a dia. Dia a dia. Onde é que Ailton quer chegar, cara? Rapaz, essa pergunta eu tenho umas 4 ou 5 semanas que eu me fiz, assim. É. Onde é que eu quero ir? Porque, assim, hoje eu estou na docência, mas, assim, eu almejo, e eu falei isso, né, com minha esposa, há muito tempo atrás, e eu falei isso também ontem com o Celeste, por sinal, Sim. que eu queria ser professor da UFBA. Vai ser, né? Questão de tempo. Eu acho que vai chegar um momento, né, seja adjunto, até chegar a titular, Sim. mas é um sonho que eu acho que isso é o sonho da minha aposentadoria, sacou? Sim. Porque eu acho que a gente tem que também entender nosso processo, né? Claro, Chegou a vida hora, é feita tem de que processo. né, pendurar a chuteira e tal. É. Então, E como é tem que que a ter gente muita pendura? hombridade pra isso, viu? Como é que a Tem gente que ter muita pendura? coragem, viu? Como é que a gente pendura a chuteira? Em que momento a gente pendura a chuteira, né? Então, antes de pendurar a chuteira, eu quero passar pela UF para entender essa dinâmica, né? Que eu já estou no processo. E também é uma parte Sim. do curricular, Sim. tem uma experiência, né, acadêmica para estar na UFBA. Então, é um desejo que eu tenho e eu vou tentar conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Vai conseguir, sim. Né? Eu vou lutar para isso. Eu tenho esse né? mesmo desejo seu, Eu mas vou eu lutar. tenho do mestrado. Eu farei o mestrado na UFBA. Eu vou lutar, né? Eu vou lutar para isso, né? Então, assim, eu penso meu projeto para manter na docência, manter atendendo, que eu acho uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que É uma cachaça sadia. eu vou envelhecer nesse ambiente porque eu curto isso, né? Sim, sim. Lidar com as pessoas, ver os intempéries também, Sim. entendeu? Muitas vezes brigar, né? E Joyce, que sabe disso, que eu brigo muito com ela todos os dias. Ela e agora o marido dela tá ali comigo. São dois chaves, Maria. Mas, enfim. Faz parte. Faz parte. É o último horário do meu atendimento. Sim, Imagina sim. aí. Eu saí de toda essa dinâmica e para buscar a vida atender eles dois. É. Então, é um negócio gostoso, mas, assim, é resenha depois, Sim. a temperatura cresce, né? Mas depois a gente vai lá e fica na resenha gostosa. Sim, sim. Então, eu quero chegar nessa vibe para mudar a cabeça das pessoas, transformar. Sim. Né, colocar essa educação física sempre inclusiva, né, que as pessoas pratiquem o exercício físico, mas pensando como o Jader pensou, dosar, não ficar sempre na influência na influência, a redundância, do influencer. Sim. E pensar no profissional que está ali te atendendo. Porque você não vai chegar a ser atendido por um influencer quando você precisa de algum medicamento, né? Sim, é verdade. Então você vai buscar um médico. Isso. Então por que não um profissional de educação física? Sim. Por que esse entrave? Será que é o profissional de educação física que está gerando esse entrave? Que ele não está se permitindo essas esse pessoas chegarem até você. Né? Distanciamento. Então, eu acho que a gente tem que mudar a cabeça em relação a isso, até porque a inteligência artificial está aí. Hoje em dia, ninguém faz treino né, pela internet. Muitas vezes não precisa nem do profissional de educação física. Acha que não precisa. Acha que não precisa. Até que ponto isso a gente pode dominar esse mercado, que é um mercado extremamente competitivo, se a gente não for inteligente. Sim. Então, quando eu falo hoje em ser afetivo, eu já penso nisso. Sim. Né? E você está sendo afetivo, as pessoas não, a máquina me deu o treino, mas quem é o cara que está ali comigo para saber que eu bati meu carro? Sim. Para saber que eu não comi direito? Para que saber que eu não estou dormindo direito? Uhum. E precisa daquele cara ali. Precisa. Então, se você está ali para estar mexendo com essa dinâmica, você precisa disso, né? Tá sempre ali, então você vai entrar no ostracismo tão grande que você vai chegar um momento que assim,
A educação física é ineficiente. A educação física não precisa, já que tem inteligência artificial aí que faz o treino, que prescreve dieta, faz tudo. Qual é o pertencimento do professor de educação física? Então, a gente precisa saber como entrar, né? E saber como se perpetuar nesse processo. Para não realmente não ficar no esquecimento. Queria lhe agradecer, né, cara? Eu que lhe agradeço, meu irmão. Eu sei. Eu que lhe agradeço. Mas é mútuo, é mútuo. De novo, onde é que a gente acha? Ailton Facto Personal. Não tem erro, não tem erro. Tapa na mesa. É, né? Tapa na mesa. Então vamos lá, ó, vamos seguir, vamos curtir, vamos compartilhar. Mente Aberta, Dr. Jader Ferraz. Ailton Factum. Dr. Jader Ferraz é o nosso Instagram. Zion HC. Eu vivo dizendo isso, cara. Eu tenho uma clínica no Hospital da Bahia, eu não acredito nisso. É gostoso, né? É demais, assim. É gostoso. A gente teve uma vivência essa semana, Ailton. A primeira escolha para depressão resistente, para quem quer desistir, para quem quer passar dessa para melhor, é uma medicação inalatória, cara. Mudou demais. E a gente faz em ambiente hospitalar. E lá na Zion a gente faz. Então, para quem tá assistindo a gente, tá pensando em acabar com a própria vida, tá em depressão e já tentou várias medicações orais, é um remédio intranasal que tende a dar uma saída cada vez mais potente para isso. Tem pacientes que em 4 horas deixam de ter esse pensamento macabro e a gente faz lá na Zion HC. Então, a medicina psiquiátrica, ela vem se inovando, vem se atualizando, vem nos inundando positivamente de bons fármacos para a gente poder tirar o indivíduo desse trilho maldito que é entregar o bilhete único do ato de viver. Então, a gente tem feito isso com maestria e é um senso de propósito. Obrigado, cara. Obrigado você, meu amigo. Tamo junto, Obrigado, meu irmão. tamo Valeu. junto sempre. Valeu. Valeu, meu irmão. Valeu.